Olá, tudo bom? Eu sou o Marcos Antônio e sempre me perguntam, né, nos comentários quem sou eu, como eu sei tudo isso, de onde eu tiro todas essas coisas, quais livros que eu leio, todas essas coisas. E eu tenho já um vídeo no canal falando, né, sobre mim, um vídeo mais curto, um vídeo mais resumido. Então eu resolvi fazer um vídeo agora para dar um curto vídeo, só para dar uma contada um pouco da minha jornada, para as pessoas poderem entender quem sou eu, quem eu sou. Desde criança, eu enxergava algumas coisas. Desde criança eu fui, vamos dizer, como se dizia no passado, atazanado ou atentado ou provocado pelos nossos irmãos negativos, como eu falo, desde criança. Então, desde criança eu via as coisas, eu falava algumas coisas, eu me isolava sozinho. Desde criança, muitas vezes minha mãe me procurava, eu estava quieto num canto parado, isolado, eu precisava daquele tempo, entendeu? Desde criança eu não compreendia muitas coisas e a minha atenção, ela era sempre pro lado místico da vida, desde criança. Quando eu ia para a igreja, porque minha família é extremamente católica, ok? Hoje nós temos, por parte da família do meu pai, parte da família da minha mãe, tivemos várias pessoas espíritas. Meu pai, ele era um espírita, ele recebia algumas entidades, mas ele nunca desenvolveu assim de trabalhar direto no centro de Umbanda. Ele tinha uma mediunidade muito forte. Então isso já vem, tá? Mas a minha família mesmo, minha mãe e meu avô, extremamente católicos. Todo domingo, desde a barriga da minha mãe, todos os domingos, nós íamos para a igreja. Quando eu nasci, eu ia no colo da minha mãe para a igreja. Depois eu estava andando, eu ia para a igreja. Então, todos os domingos. Fui coroinha de igreja. Mas desde essa época, quando o padre falava comigo, lia a Bíblia, eu conseguia enxergar, eu falava, peraí, mas alguma coisa está errado aí. Alguma coisa não dá para... Então eu comecei a questionar também os padres. Na escola, a mesma coisa, os professores falavam algumas coisas, eu questionava. Entendeu? Eu não aceitava. E nisso foi. E as vizinhas da minha mãe, o pessoal falava assim, seu filho é meio atentado, né? Seu filho... Eu era muito elétrico. Eu tinha muita energia, sempre tive muita energia. Sempre tive muita energia. Sempre. Sempre. Eu podia trabalhar o dia inteiro, fazer tudo, eu estava legal, disposto, sempre. Sempre. Então as pessoas me chamavam de dragãozinho. Falavam, esse moleque, meu Deus do céu. Maria, você precisa levar esse moleque no psicólogo, ele é muito não sei o que lá mais. Maria, você precisa levar esse menino para benzer, tem alguma coisa que esse menino não está certo. E ainda bem que nós não estávamos na época de hoje. Ainda bem, porque minha mãe resolveu levar pelo lado da espiritualidade. Entende? E desde criança eu questionava, por exemplo, eu sempre questionei por que o Deus do Velho Testamento é o oposto do Deus que Jesus... E desde criança eu gostava do Deus que Jesus pregava, não me pergunta como, mas na minha cabeça eu não consigo explicar, muitas coisas sobre mim eu não consigo explicar como eu sei, é natural, como eu disse, como eu vou falar para vocês. Eu vim para cá nessa vida, eu já venho vindo de vidas e vidas aqui na Terra, tentando trabalhar nesse sentido. Já fui mago em vidas passadas, enfim, minha vida sempre foi colocada no meio místico, no meio religioso, místico, mas não religioso da forma das religiões de hoje, que elas são dogmáticas, elas geram crenças, elas geram devoções. E, então, desde criança eu tinha isso, então eu questionava o padre, até que uma vez eu questionei o padre no seguinte, eu estava fazendo a primeira comunhão, eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade, eu não lembro, eu era pequeno quando eu fiz a primeira comunhão. E o padre ensinando da Bíblia, ele falando sobre Caim e Abel, Adão e Eva, daqui a pouco ele fala que Caim matou Abel, depois ele fala que Abel teve medo de sair e falou para Deus que ele tinha medo dos assassinos, e Deus colocou um sinal em Caim, onde ele iria andar pela terra, mas ele não iria, ninguém iria oportuná-lo, mas na realidade ninguém iria matá-lo, ele seria imortal. Ninguém conseguiria matá-lo. É como se fosse o castigo dele, era continuar vivo, vivendo. Bom, mas isso é uma outra história. Qualquer dia eu conto essa história para vocês.
Então aí eu falei assim, aí ele fala, depois que Caim se refugia numa aldeia e casa com uma mulher, eu levanto a mão e o padre fala, o que foi, Marcos? Eu falo, padre, não era só Adão e Eva, Caim e Abel, mas tem Sete também, tá? Eva teve 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sete é o que tinha forma humana. Caim e Abel já era uma mistura. Outro dia eu falo, eu tenho um vídeo no canal explicando sobre isso, de Caim e Abel. Tá? Caim e Abel, eles não tinham a formato humano, eles foram uma mistura. Mas só que eu conto de novo essa história. Então, eu falei pro padre, peraí, mas vem cá, quem que fez a aldeia? Quem fez a mulher? Se Deus fez Adão e Eva, era Caim e Abel. Mas Abel mata Caim, depois Abel pede para Deus que tem medo dos assassinos. Quem são os assassinos? Depois, Caim se refugia numa aldeia e casa com uma mulher. Quem fez a aldeia e quem fez a mulher? Entendeu? Eu falei, então uma coisa está errada aí, né? Da onde surgiu esses? E ele falou que isso era o mistério da fé. E isso para mim nunca caiu bem. Desde criança eu queria ser o super-homem para salvar Jesus Cristo da cruz. Entendeu? Então sempre tive uma queda para esse lado da espiritualidade. Até que aos 10 anos de idade, a minha mãe resolve me levar, porque uma mulher chega para ela e fala assim, Dona Maria, vai ali que tem um centro de candomblé. Aquela mulher é brava, ela faz as coisas fortes, ela benze, ela tira umas coisas fortes. E a minha mãe falou, pô, tá todo mundo pedindo, né? Eu vou levar esse garoto para benzer, para ver que bicho, mais ou menos, que bicho tem nesse menino. E nesse meio tempo, muitas vezes eu abria os olhos e eu via a morte. Eu via um cara, não vi o rosto, mas era aquele capuz alto, devia ter uns 2 metros e pouco, sério, como a foice. E sonhava com ele. Só que quando eu era menor, eu sonhava com ele vindo atrás de mim, ele me perseguindo, ele me raptando. Quando eu fui crescendo, eu comecei a afrontar. Depois, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, quando eu sonhava com ele, eu corria atrás dele. Deu para entender? Então, eles tentaram me atazanar, como eu disse, me atentar, para me poder ter medo, para mim não seguir o meu caminho. Mas depois, nos meus sonhos, eu corria. E quando eu acordava no meio de um sonho com ele me perseguindo, eu voltava a dormir, voltava naquele mesmo ponto do sonho e começava a perseguir a morte, ou um demônio, ou seja lá o que viesse me atentar. Entendeu? Então, desde criança. E aí, quando minha mãe me levou nessa senhora, na Avó Preta, que maravilhosa, linda, quando eu entrei, que ela tinha o centro dela de Umbanda, mas ela tinha fechado uma salinha, um pedaço menor, onde tinha os santos ali, né? Uma salinha onde ela atendia, onde ela benzia. E assim que eu e minha mãe nós chegamos, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, como eu disse, ela olha para minha mãe e fala assim, o seu filho não é louco e nem está possuído. Aí a mãe fala assim, peraí, como você sabe? O que você falou? Aí ela, eu estava esperando vocês. Aí ela sentou, falou, olha, o seu filho, quando ele nasceu, um ser se prostrou do lado dele. Assim que ele deu o primeiro, e esse ser vai ficar com ele. A única coisa que eu sei, não sei quem é esse ser. Seu filho não vai ter religião nenhuma. Não adianta. O seu filho vai seguir o que esse mestre que se prostrou ao lado dele vai orientá-lo. Ele não vai ter religião nenhuma. Gostaria eu que ele fosse do candomblé com a energia que eu estou sentindo desse mestre que eu acompanha, desse ser que eu acompanha. Eu nunca vi nenhum ser dentro da linhagem de candomblé. Eu nunca vi nenhum ser desse. Foi isso que ela falou. E falou, olha, ele vai guiar teu filho, não adianta você fazer. E seu filho nasceu com uma estrela, nasceu com uma missão a cumprir. E ele vai cumprir essa missão. E esse ser vai levar ele para cumprir essa missão. E esse ser, eu já conversava com ele quando eu era criança. Era ele que me orientava para não ter medo. Era ele que me ajudava. Nos momentos que eu me sentia solitário, sozinho, que eu me sentia perdido aqui, eu sentia que eu não tinha amigo. Eu sentia que eu era amigo de todo mundo, mas eu não tinha nenhum amigo. Porque com quem que eu iria conversar até hoje? Até hoje. Com quem que eu vou conversar como amigo os papos que eu tenho? Difícil, até hoje. Então, esse ser e a hierarquia espiritual que foi se apresentando conforme eu fui crescendo, eles se tornaram os meus únicos amigos mesmo. Entendeu? Amigos.
Eles estavam sempre comigo. Quando eu estava triste, quando eu estava magoado, quando eu estava revoltado, que eu falava isso é injusto, isso não está certo. E eles, você vai encontrar muita injustiça nesse mundo. É para isso que você veio aqui, para tentar despertar. E, resumindo, esse tipo de coisa. Ok? Depois aí, esse ser se prostrou mais forte. Por quê, pessoal? Eu era muito agitado, porque nada fazia sentido muito para mim. Tá? Na escola, eu era muito inteligente. Eu passava de ano estudando pouco. Eu repeti de ano uma vez, mas eu repeti porque eu tive na época sarampo. E o sarampo na época, você ficava uns 40 dias, 60 dias em casa. Você chegava a ficar, eu não lembro quanto tempo a gente ficava dentro de um quarto onde a mãe da gente arrumava ou comprava panos vermelhos, tudo vermelho, e cobria todo, e o sol quando batia ficava tudo vermelho dentro do seu quarto. Que eu acho que era para o sarampo explodir para fora, não colher para dentro, alguma coisa no gênero. Eu era criança, entendeu? E eu fiquei sem ir para a escola. E a professora me sacaneou, falou que ia dar as matérias. Bom, resumindo, foi por isso que eu repeti de ano. Mas eu sempre fui, mas eu nunca gostei de estudar. Os meus gostos eram ficção científica, o meu gosto era magia, desenhos de mágica, desenhos de super-herói, Star Trek, que começou em 1960, essa série, eu não lembro, e na minha criança, no passado essas séries duravam até hoje você consegue achar essa série na televisão, então essas séries são quase imortais. Então eu também cheguei a assistir, eu adorava assistir. Os meus desenhos eram desenho de super-herói. Eu gostava muito pouco de desenho de pica-pau, desenho de perna-longa. Eu gostava, mas os meus desenhos mais eram de super-heróis, eram de lutas, meus filmes. Então eu sempre tive uma queda para esse lado. E quando eu cheguei no centro dessa senhora, que eu olhei ali, Iemanjá, São Jorge, Omulu, Oxum, enfim... Quando eu vi as entidades, meu cérebro fez assim, ó. Tudo começou a fazer sentido para mim. Tudo começou a fazer sentido. A partir dali, eu ia praticamente 2 vezes por semana benzer com essa senhorinha. Ela falava assim, filho, você não precisa. Eu já te benzi essa semana. E esse ser que está do seu lado, mas ela entendia a minha carência daquela energia. Da energia daquelas entidades, porque eu não os via como essa entidade que as pessoas normais veem. Eu os via realmente como diferente, como comandantes, mas eu não entendia que eles eram comandantes, eram capitães, eram pessoas, soldados da federação, eu não compreendia que alguns que me acompanhavam eram outro fractal meu mesmo, de uma dimensão mais elevada. Então, mas ao mesmo tempo eu via, era uma mistura, como se eu visse o Preto Velho daquele jeito e visse ele assim, sabe? É como eu visse Xangô da forma que ele é representado, mas eu via como puta ser gigante, alto, um comandante, sabe? Então mesclava isso na minha mente, mas eu era criança, eu não entendia. Mas ali tudo começou a fazer sentido para mim, entende? Dali também, coroinha de igreja, e me levou. Eu fui com a minha tia também, quando era criança, para a Congregação Cristã do Brasil. Tá? Minha tia é da Congregação Cristã, dessa área de crente. Eu gostei, eu fui lá, eu senti aquela energia, eu aprendi, eu frequentei a Umbanda, o Candomblé, depois eu frequentei Espiritismo de Allan Kardec para sentir a energia, mas eu nunca me permiti, não é eu nunca me permiti, como eu era moleque, garoto para adolescente, a minha hierarquia espiritual nunca me permitiu fazer parte de uma egrégora, tá? Eu nunca fui católico, mesmo estando na religião, mas eu sabia que eu era cristão, a filosofia de Cristo. Como pode perceber que nos meus vídeos eu falo muito sobre Cristo, muito sobre a filosofia de Cristo, entendeu? Depois eu vim descobrir que ele era meu mestre, entendeu? Então, tudo começou a fazer sentido. Depois, na Umbanda, eu fui para a Umbanda, eu frequentei, cheguei a trabalhar no Candomblé, cheguei a receber na Umbanda também as minhas entidades, os meus irmãos, não receber, é uma forma de acoplar, tá? Eu era médio consciente, então era uma forma deles acoplarem, quase igual quando eu estou fazendo meus vídeos, tá? Quando eu dou aula. Quando eu dou aula, eu não tenho um papel que eu fico lendo, não tenho um livro, sabe? Quando eu vou dar aula, eu começo a falar, eu sento e a aula vai começar.
As pessoas que fizeram aula comigo, elas sabem disso. Eu começo a falar, eu não estou lendo nada, não estou vendo nada, é direto. Então sempre foi nesse sentido. Quando eu completei 17 anos para 18 anos, indo em banda, candomblé, em banda, tudo isso, quando eu fui completar 18 anos, esse mestre se revelou de novo. Aí ele falou, vamos começar a trabalhar. Tudo bem, agora você pode decidir. O nosso combinado era até 18 anos, você estaria meio livre, vamos colocar assim, sem um papel realmente para assumir na espiritualidade. E aí eu sempre fui um cara desconfiado, sempre fui, pessoal. Eu desconfiava dos meus próprios guias, eu questionava meus próprios irmãos, mesmo eles tendo me mostrado mais do que mostrado muitas coisas. Dá licença. Pessoal, agora são 5 horas da manhã, eu estou tomando meu café para poder... Então, quando eu tenho que gravar, tem que ser de madrugada, porque eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que tomar o café junto para poder acordar, entendeu? E aí, então eu cheguei para ele e falei assim, peraí, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu saia por aí, batendo na porta das pessoas? E aí, tem um fantasma aí, precisa de um exorcismo aí, entendeu? Porque desde criança eu via algumas coisas, eu sempre vi, falava algumas coisas para as pessoas não entendiam. Essas coisas que eu falo para vocês, eu sabia, mas eu não falava, eu não tinha com quem conversar. Entendeu? Não tinha com quem trocar ideia. Só com meus irmãos mesmo, só com a espiritualidade, entendeu? E aí ele falou, olha, você tá engraçadinho, né, cara? Ele falou assim, e se as pessoas começarem a te procurar sem você nunca ter falado nada? Porque até agora nunca ninguém te procurou. Você ajudou bastante pessoas, mas você foi ajudando. Mas eu quero saber das pessoas virem te buscar. Porque esse vai ser seu trabalho. Nós vamos trazer as pessoas para você. As pessoas chaves, as pessoas... Eu falei, legal, bom, se começar a aparecer pessoas assim, né, show de bola. Mas aí o contato começou a ficar mais forte. E aí do nada... Eu estava no salão trabalhando, eram umas 7h30 da noite, 8 da noite. Um cara entra no salão e fica assim meio perdido, sabe? Quando você não entende onde você está, sabe? Igual o cachorro quando cai de mudança, que fica procurando para saber o caminho de volta. Aí quando eu olhei, eu falei, caraca, eu falei, caramba, meu, é o Toninho. Estou usando outro nome, tá? É o Toninho. Pô, estudou comigo, eu falei, oi Toninho, tudo bem? Aí ele chegou, olhou, aí que ele, sabe, tipo, voltou a imagem, aí ele, Marcos, eu falei, o que foi, cara, você tá meio perdidão. Ele falou, porque o meu salão, você descer a rua para descer para o bairro principal, e você virava à direita para ir para o meu salão, e ele estava indo para o centro do bairro. Aí ele fala, cara, o meu carro virou sozinho. Eu não estou mentindo, o meu carro virou para cá, eu parei aqui, eu desci do carro e eu estou aqui e eu não tenho a mínima ideia por que aconteceu isso e o que eu estou fazendo aqui. Aí na hora que ele falou isso, eu só ouvi uma risadinha, sabe aquela coisa tipo... na hora que eu vi aquela risadinha, eu senti. Aí eu falei, puta, Toninho, eu sei o que está acontecendo, não sabia nada. Mas não sei porque eu falei, eu sei o que está acontecendo, eu sei porque você está aqui, dá um tempo, eu não tinha a mínima ideia, pessoal, porque a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu tinha 17 para 18 anos de idade. Bom, resumindo, eu estava atendendo, ele teve que esperar, ele acabou de atender, assim que a gente sentou, começou a trocar uma ideia, as coisas começaram a vir. E aí eu descobri que uma garota, a qual nós estudamos junto, essa garota, ele era noivo dela, ele tinha terminado e estava numa crise, ela não queria mais vê-lo, e aí eu vi que tinha alguma coisa errada energeticamente com ela, tinha alguma coisa, entendeu? Não me pergunta como, também não sei, mas eu sabia, entendeu, pessoal? É uma coisa natural, é difícil eu explicar. E aí eu falei pra ele assim, fala pra ela, isso era no sábado, eu falei, fala pra ela vir quarta-feira, às 7h30 da noite aqui, às 19h30, aqui no salão. Ele falou, vai fazer 4 meses que ela não quer olhar pra minha cara, que ela não fala comigo, eu não falo com ela. 3 meses, alguma coisa assim. Eu falei, Toninho, você vai ligar pra ela, você vai falar pra ela vir, e ela vai vir. Não me pergunta como eu sabia que ela ia vir. Eu só sabia assim, fala isso, eu só sabia disso. E para resumir esse pedaço, dito e feito, aconteceu isso. Essa garota me procurou. 7h30 da noite, na quarta-feira ela estava lá, 7h30, não estou mentindo. Ela falou, oi Marcos, tudo bem? O Toninho falou que você queria falar comigo, eu falei, puta, queria mesmo falar com você. Entendeu? E a partir dali, eu comecei a ajudar ela. Ela deu um trabalho.
Mas eu comecei a ajudá-la. E essa moça veio a fazer parte do grupo que eu teria que montar. Que a partir dali eu comecei a montar um grupo de estudos e um grupo de ajuda. Nós éramos em 8 pessoas, chegamos a 10 pessoas, entendeu? Então eu acabei montando um grupo onde eu liderava esse grupo. Entendeu? A gente começou a ajudar as pessoas. Ali a minha entidade começou a aparecer, dali começou a vir. Começou a vir meu cigano, que agora eu entendo que era um mestre. Começou a vir um africano, começou a vir um preto velho, começou a vir um caboclo. Mas os meus irmãos, eles nunca deram o seu nome como Orixá Perna Branca, como Tupinambá, como... Não, não. O meu Exu... eu tenho certeza, depois ele me falou, ele viu assim numa estante de livro, quando a primeira vez que eu recebi, escrito Dali, mas era o pintor, e ele falou que o nome dele era Dali, entendeu? As minhas entidades nunca deram nome, e eles nunca me permitiram falar o nome deles realmente, entendeu? Então era caboclo, era o meu africano, a única que se apresentou foi uma criança, o Zezinho, a única que deu o nome de Zezinho, entendeu? Então, assim começou, pessoal, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar as pessoas, e eu comecei a falar coisas que as pessoas não falavam, comecei a fazer esse tipo de ajuda. Comecei a ajudar as mulheres a se reconectar com o seu sagrado feminino. Como eu falo nos meus cursos, o sagrado feminino foi destruído no nosso universo, teve um motivo do porquê, e na Mãe Terra foi massacrada há 19 mil anos. Eu comecei a fazer esse trabalho. Como que eu montei esse trabalho? Eu não sei, eu nunca frequentei, nunca tive um mestre na Terra. Eu nunca tive um mestre na Terra. Eu nunca fui para um centro de Umbanda que um pai de santo colocou a mão na minha cabeça. O único lugar que eu cheguei aí foi, depois que eu comecei a montar esse grupo e a trabalhar, tá joia? Depois de um tempo eu tive que morar nos Estados Unidos. Fui lá, morei um ano e pouco nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, essa garota, a Roberta, que eu tinha ajudado, né, tá? Ela chega para mim e fala assim: Marcos, teve um cara que me apresentou umas coisas que é muito parecido com o que você tenta falar pra gente. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, o que é? Ele falou, a teosofia. Vamos lá? E eu tive o prazer, pessoal, o prazer de conhecer o líder da Sociedade Teosófica na época, chamado Seu João de Deus. Depois que ele faleceu, para mim, a teosofia caiu. Ela tomou um tombo, entendeu? E eu cheguei a estudar com o Seu João de Deus, com a nora dele. Com a nora, aí me deu branco, não sei se era Rosângela, eu não vou falar o nome porque também não lembro direito o nome. Tá? Comecei a estudar com a nora dele e tive uma grande consulta uma vez com ele, e ele fez uma numerologia totalmente diferente de todas as numerologias que eu já vi na minha vida, e falou para mim assim: pega na minha mão e vamos montar o que você quer junto. E ele nem tinha ideia do que eu queria montar, entendeu? E depois houve vários, e aí eu comecei a estudar. Depois que ele faleceu, a sede da teosofia se mudou para Brasília, eles foram para Brasília, tá? Eu continuei à distância, contato. Depois do Sr. João de Deus faleceu, assumiu uma outra pessoa, a Sociedade Teosófica. Aí, na minha opinião, para mim particularmente, a Sociedade Teosófica caiu muito grande, entendeu? Certo? Caiu nos dogmas de fazer, de criar suspense, enfim, pessoal, entendeu? Perdeu para mim o negócio. E aí eu comecei a montar outros grupos e comecei a ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu comecei a trabalhar, eu saía do salão às 9 da noite, começava a atender na minha casa às 9 da noite e até às 3, 4 horas da manhã atendendo pessoas. Entendeu? E eu não cobrava nada. Mas os meus irmãos falavam, você tem que cobrar alguma coisa para que você possa se dedicar mais tempo a isso. Tá? Por quê? Porque o salão me consome até hoje, ele me consome 10, 11 horas, tem vezes que me consome 12 horas do meu dia. Tá? Eu saio de casa às 6 da manhã para ir trabalhar, ok? E volto para casa às 7 da noite, 8 da noite muitas vezes. Então são 11 horas, 12 horas, 10 horas de trabalho, entendeu? Aí eu chegava em casa e começava a atender. Aí, para mim, era uma coisa de cobrar. Eu falava assim, cara, eu vou cobrar, mas isso é de mim. Ele falou, dinheiro é uma energia. As pessoas têm que aceitar. Você não pode, o dinheiro não é um pecado. O pecado é como você o ganha. Se você ganhar subjugando outras pessoas, enganando outras pessoas, sacaneando outras pessoas.
Não importa se você tem R$ 1 ou 1 bilhão de reais. Para o universo isso não diz nada. Para Deus, como as pessoas gostam de dizer, isso não diz nada. Porque o planeta Terra é uma das moradas de Deus. Uma das. Existem bilhões de planetas. E a Mãe Terra, ela é um tiquinho desse tamanho. Então, para Deus ou para o universo, R$ 1 ou 1 bilhão, não existe diferença, porque é tão ínfimo. Quem limita são vocês, humanos. Então ele dizia que nós limitamos o quanto ganhamos ou o quanto por causa da crença católica, da religião católica, não do cristianismo. É muito errado, pessoal. Jesus Cristo não montou religião. O cristianismo surgiu da Igreja Católica, não de Cristo. Entendeu? Por isso que eu falo que eu nunca tive religião, mas eu sou cristão. Da filosofia de Cristo. Entende? E daí ele começou a me explicar isso. Mas mesmo assim eu não cobrava. Entende? E aí eu comecei a ter mais contato, minha consciência começou a expandir. A teosofia me expandiu minha consciência. Ajudou. Primeiro foi a Avó Preta. Depois foi quando eu montei um grupo com a Roberta, com um grande outro irmão, que eu não vou falar o nome para não ficar falando o nome. A Roberta é um nome fictício, por causa para falar da menina, é outro nome. Enfim, tá? Foi que eu montei os grupos. E daí eu comecei, depois desse grupo eu montei um outro grupo, comecei a trabalhar. Nessa época, muitas vezes eu ia num centro de Umbanda, as pessoas, nossa, suas entidades são lindas, eu não conheço, você poderia apresentar para nós? Aí eu olhava para meus irmãos e eles falavam, vamos lá, vamos ajudar, nós estamos aqui para ajudar, entendeu? Se eu tiver que ir, que nem um preto velho, eu vou, não importa. Para eles não importa, eles não são dessa forma, como nós, é o que nós, a gente que enxerga os orixás dessa forma, mas nada a ver. Entendeu? São pessoas, vamos supor que nós estamos numa dimensão elevada, mais uma espiritualidade, nós cuidamos das pessoas da 3D, nós estamos na 4, nós somos os orixás das pessoas do 3D. Vamos colocar, só que nós temos consciência. Só que nós só passamos por aquela fase do 3D, então nós estamos ajudando. Só que agora nós aqui no 4D enxerga uma entidade como o Preto Velho que faz assim, um Exu que, deu para entender? Para eles não importavam. Então meus guias falavam, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos fazer. Então nisso eu fui trabalhando, pessoal. Tive uma queda porque eu cometi alguns erros, porque somos humanos. Pessoal, eu tive uma vida normal. Como tenho uma vida normal, eu paquero, eu namoro, eu saio, eu só tomo cuidado aonde eu vou. Eu só tomo cuidado nos lugares que eu vou, as energias, entendeu? Você não dá mole pro perigo, como o pessoal falava antigamente, sabe? Fica dando mole pro perigo, dando mole pro azar, entendeu? Então não, eu só não fazia isso. Mas eu frequentava, namoro, paquero, entendeu? Já namorou boots? Sim, já namorei várias boots, já saí com várias boots, como eu sempre disse, boots tem emoções, tem sentimento, tem a mesma coisa que um ser humano comum, ok? Ele só não tem alma, tá joia? Mas ele tem sensações, sentimentos e emoções iguaizinhos a nós, entende? E faz parte do nosso aprendizado, são eles que dão movimento aqui no jogo. Não só aqui, em outros planetas, que você tem uma matrix, onde você precisa encarnar, onde você precisa ter experiência, onde você precisa fazer isso, existem eles para dar movimento, entendeu? Mas isso eu já conto nos cursos, já fiz algum vídeo sobre eles aqui. Estou falando sobre mim. E daí eu comecei, e aí eu parei, comecei a ajudar, eu nunca pude, eu sempre trabalhei nos bastidores, como eu sempre falo. Eu comecei a trabalhar com isso que eu estou fazendo, que vocês estão me conhecendo, tem 2 anos. Verdadeiramente dedicado mesmo, não 3 anos, 3 anos, mas dedicado mesmo, fincado fortemente, 1 ano e pouco. 1 ano, pode-se dizer, fortemente, 1 ano, entendeu? E fazia esses monte de vídeos, e não estava atendendo. E aí, por que eu comecei a fazer os vídeos? Por quê? Porque nós estamos aqui para despertar. Eu comecei a ver trabalhadores da luz, pessoas, tá joia? Vendendo a informação, mas não vendendo para poder ter condições, mas explorando as pessoas, cobrando caro, entendeu? Dando meias informações nos canais, na internet, mas mais fazendo propaganda, convidando as pessoas para fazer curso.
deixando a verdade pela metade. E isso começou a me incomodar, porque eu sempre falo que a verdade pela metade é pior que a carência dela. Ou você deixa aquilo, ou você passa a informação de uma forma meia completa, pelo menos, mas para as pessoas serem entendidas, para as pessoas poderem ter um rumo para buscar, não a verdade pela metade, deixando elas muito em dúvidas, obrigando a elas a fazer o curso da pessoa para entender, pelo menos aquilo que ele estava falando. E no final essa pessoa não vai ter condições de pagar. Só que a interpretação dela vai ser errônea. Então você não está, na minha opinião, você não está ajudando fazendo um trabalho. Você está só fazendo comercial. Entendeu? Então o trabalho que você faz em rede aberta é mais comercial do que realmente para ajudar no despertar. Entende? Aí depois eu comecei a ver outras pessoas que trabalhavam para o despertar usando uma linguagem complicadíssima que uma pouca quantidade de pessoas entenderiam aquele linguajar. Quando as pessoas falam incomensurável, muitas pessoas não entendem o que é incomensurável. Entendeu? Muitas pessoas não entendem muitas palavras. Então eu falava assim, pô, não pode. Você tem que usar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais do povo, mais das pessoas. Por quê? Se você usa uma linguagem mais simples, as pessoas que não têm um estudo sobre língua, sobre a nossa língua, sabe? A língua brasileira, porque eu já não considero mais língua portuguesa, eu considero língua brasileira, não tem isso, eles não vão conseguir compreender. Agora, se eu falar numa linguagem mais fácil, tanto essas pessoas que não têm esse vocabulário extenso vão entender, como as pessoas que têm um vocabulário melhor, que são mais intelectualizados, tá? Vão conseguir compreender. Então eu vou conseguir atingir um número maior de pessoas, ok? Foi quando eu comecei a resolver cobrar. Por quê? Para ter mais tempo, como eu falei, eu trabalho. Mas aí eu falei, eu tenho que criar uma forma de ganhar aonde me dê condições de eu fazer um trabalho legal, entendeu? Para poder ajudar as pessoas e ao mesmo tempo eu conseguir me dedicar, porque eu não podia ter aparecido, mas já que eu iria aparecer, e foi uma briga com eles lá em cima quando eu apareci, porque eles achavam que estava errado, e aí quando eu comecei a abrir mais jogo, a falar mais nas redes, a contar coisas que as pessoas só falavam em curso e cobravam uma grana para aprender, as pessoas começaram a compreender melhor, como nos meus vídeos, nos comentários, as pessoas assim, pô, estudei 10 anos aquilo, pô, agora você me fez, eu consegui compreender. Nossa, vendo seus vídeos, minha consciência expandiu. Nossa, eu estudei espiritismo a vida inteira, agora eu consegui compreender muitas coisas. Vocês estão me entendendo? Então eles lá em cima começaram a ver que tudo aquilo que eu estava falando era real, que tínhamos que facilitar para as pessoas terem mais acesso, tínhamos que dar a informação um pouco mais próximo do limite do corte. Eu tenho vários vídeos que não foram aprovados. Vários. Semana passada teve 2 vídeos meus, entendeu? Então eu tenho que mudar o vocabulário, eu tenho que mudar tudo para falar. Entende? Então foi aí que eu comecei. E foi aí aí eu aprendi o lance de você também ter que cobrar, porque é uma troca de energia. Igual eu fiz um vídeo uma vez falando dos orixás, porque é das oferendas. Porque os orixás precisam usar o plasma. Você pode perceber que tudo gera energia. Uma batata, se você pegar aquele negócio de hertz e fincar numa batata, ela gera energia. Então tudo gera energia. Então é essa energia desse alimento que eles pegam esse plasma e transformam em energia e fazem a cura. Ou negociam essa energia com as entidades de energia mais fraca que estão te atormentando. Vamos colocar só para os demônios, não é isso, não existe. É uma outra história. Mas eles usam para isso. Então eu precisava também cobrar para usar essa energia, para usar isso, para poder ajudar as pessoas. E olha, eu estou muito abismado, assim, feliz, porque está ajudando muita gente. As pessoas que estão fazendo o tratamento, elas me dão um feedback muito legal, muito bom, que está ajudando, entendeu? Então é isso. Então é isso, pessoal. Foi por isso que eu comecei a me expandir, mas eu estou nessa vida de espiritualidade desde criança. Eu estou lutando contra os nossos irmãos negativos, porque eles sempre me tentaram desde criança para sair fora disso. Me tentaram com mulheres, me tentaram com drogas, me tentaram com dinheiro, Nossa, pessoal, vocês não têm noção. Eu podia hoje ser um cara muito rico mesmo, milionário, quase bilionário, se eu tivesse feito algumas coisas que eram fora do trilho.
entendeu? Mas eu sabia que não. Entende? Então, eu tive um momento de escuridão, eu passei os dias de escuridão da alma. Eu cheguei a passar num momento onde eu baixei minha frequência e os meus irmãos conseguiram dar uma pegada e eu comecei a brigar, a discutir. Eu fiquei 2 anos de mal com a espiritualidade. Foram 2 anos quase negros mesmo da minha vida, entendeu? Onde muitos depois vieram conversar comigo e falaram assim: nós pensamos que iríamos te perder, entendeu? Nós pensamos que iríamos te perder. Não que eu fiz nada de errado, não matei ninguém, não roubei ninguém. Essa índole, eu sempre tive essa índole. Mas foi brigar, foi ficar revoltado com os acontecimentos, revoltado com algumas raças, revoltado com o que está acontecendo no mundo, revoltado porque a traição da federação, a traição da aliança, eu ver revoltado, foi uma coisa assim de raiva, de ver tudo isso descambando, e você está me entendendo? E eu comecei a falar assim, ó, vai todo mundo para PQP, eu não quero saber disso. Eu comecei a discutir, brigar com eles, vocês acham que isso é certo? Então vocês vão sim, entendeu? Vai todos vocês. Eu fazia assim para eles. Pessoal, vocês não têm noção. Não tem noção. E aos poucos eu fui voltando, eu comecei, uou. Muitos trabalhadores da luz se perderam na revolta e abandonaram. E aí eles foram pegos. E aí eles se desanimaram do mundo, desistiram de viver no mundo e se largaram em loucuras, em drogas, na rua, em sarjeta, entendeu? Entregaram. Porque chegou uma hora que você... Olha, eu vou falar para você que eu cheguei a pensar várias vezes de ir para o meio do mato, pegar uma roupa, ir para o meio do mato e montar uma cabana e viver igual Tarzan. Então, pessoal, é uma coisa meio... Foi forte. Depois eu consegui me recuperar. E aí, quando eu me recuperei, eu comecei a trabalhar, porque eu não poderia. Foi aí que eu falei, ó, eu vou aparecer. Não importa o que vocês pensem, o que vocês falam, eu vou aparecer. Eu não poderia aparecer, teve que fazer várias coisas. Eu briguei com muita gente lá em cima, como eu briguei com muita gente, não eu, pessoal. Para mim aparecer foi só eu e teve a ajuda de alguns amigos. Mas para poder brigar como a gente brigou, para as portas das naves serem abertas, para poder, agora nós estamos brigando para que a humanidade, depois de que tudo aconteça, antes da separação drástica, antes do julgamento, vamos dizer, o julgamento final não existe, mas o julgamento é cada um a sua, a humanidade tivesse um tempo de descanso, tá? Longe das energias da negatividade, para que eles realmente pudessem mostrar quem eles são. Porque hoje nós somos 98% de tudo que movimenta a Terra é controlado pelo governo secreto, pelo governo oculto, pelos nossos irmãos negativos. A educação, a saúde, a política, o dinheiro, tudo, pessoal, é tudo. Nós estamos numa prisão e eles mandam nessa prisão, entende? E aí eu comecei a fazer esses vídeos, pessoal, e vocês passaram a me conhecer, e aí eu me tornei o Buscador da Liberdade, aí montei a Escola Espiritual Moderna, e agora montei o Buscador da Liberdade também, entendeu? Então tem o YouTube do Buscador da Liberdade, tem o YouTube da Escola Espiritual Moderna, eu tenho o site do www.buscadordaliberdade.com e tem o site da Escola Espiritual Moderna, ok? Eu montei esses dois e estou tentando cada vez mais. Tem o canal no Instagram, tem o canal no TikTok, tem o canal no Quai, entendeu? Fui tentando colocar o canal para poder passar essas informações, tá joia? Dentro, para poder ver se eu conseguia espalhar e colocar um pouco disso, entende? E é isso que vocês veem hoje. Essa foi minha vida, pessoal. Uma vida normal. Namorei muito, paquerei muito. Eu solteiro sou homem de muitas paqueras, mas eu comprometido com alguém, eu sou homem de uma mulher só. Entendeu? Então, não importa, não existe o pecado, existe como você faz, existe o que você faz. Entende? Não tem problema você paquerar bastante pessoas, desde que cada pessoa que você paquere, você respeite. Vamos colocar eu como homem, cada mulher que eu tive na minha vida, fosse só para passar um final de semana, ou foi uma garota que eu conheci, não importa o que foi. Naquele momento eu estava 100% com ela, ela estava 100% comigo. Eu respeitei o espírito, a alma e o corpo daquela mulher. Deu para entender?
Nunca enganei, nunca menti, nunca sacaneei. Não é à toa que eu sou amigo das minhas ex-mulheres e várias ex-namoradas minhas são minhas amigas. Eu nunca tive uma ex-namorada minha que seja minha inimiga. E sempre de vez em quando eu reencontro, por causa que agora eu estou aparecendo no YouTube, no Instagram, estou sendo mais visualizado, eu estou reencontrando ex-namoradas, ex-amigas e ex-esposas, porque eu já fui casado, tá? Elas conversam comigo, me mandam bom dia, entende? Então eu não fui pilantra, eu não fui. Mas fui um cara paquerador. Fui bastante paquerador, mas respeitei cada mulher que eu tive. Eu não usei o corpo delas. Eu posso dizer que eu fiz amor com todas elas. Entende? Então, não é você, é a qualidade, é como você faz. Por isso que eu falo que muitas vezes quando você vai numa balada e dá uma trepada, não faz bem para a saúde, nem espiritual, nem material, nem nada, energias negativas. Se você não precisa casar, não precisa estar namorando, mas você precisa ter um tesão genuíno pelaquela pessoa e aquela pessoa ter um tesão genuíno por você. Você respeitar. É aquela pessoa te respeitar. Eu estou montando um curso, vou fazer um curso do sagrado masculino e do sagrado feminino, ok? O sagrado feminino para os homens entenderem como as mulheres funcionam, para entenderem que não existe noção da guerra do sexo e o porquê de tanto desentendimento em relacionamento com os homens com as mulheres. E vou fazer um curso do sagrado masculino para as mulheres, para elas entenderem como o homem funciona, para acabar com essa guerra do sexo, para elas pararem de falar que o homem é tudo igual. Ah, isso o homem não faz. Ah, o homem é preguiçoso. O homem... Porque se nós entendermos como funcionam as coisas, entendeu? Isso vai. Falar o porquê o sagrado feminino, ensinar para a mulher o sagrado feminino, ensinar para a mulher o porquê não deve plantar a lua, o porquê plantar a lua no passado e porque hoje você não pode mais plantar a lua. Porque o culto à lua não é bom. Porque o culto da lua começou num passado distante, muito distante, e o culto à lua de 19 mil anos para cá foi perdendo a sua força, entendeu? E depois desse curso todo, vai ter um curso especial para maiores, tá joia? Para maiores, aqueles que quiserem, do lado sexual, tá bom? Eu não aguento mais ver muitas mulheres reclamarem dos homens, entendeu? E alguns homens reclamarem das mulheres nesse lado sexual. Então vai ter um curso do homem, da mulher para o homem e do homem para as mulheres, entende? Esse vai ser a parte desse curso, ok? Justamente para ensinar e para poder colocar, porque uma das coisas que mais atrasa a nossa evolução é a guerra do sexo. É sério, pessoal. E vocês vão entender isso no curso, ok? Tá joia? Espero ter esclarecido, o vídeo ficou longo, espero ter esclarecido para as pessoas que queriam saber quem eu sou, o que eu faço e como eu cheguei aonde eu cheguei. Tá joia? Eu estou nesse planeta já há uns bons milhares de anos, trabalhando, ajudando, entendeu? E tentando resgatar as pessoas. Nessa minha caminhada, nessa minha jornada, Vixe Maria, já aconteceu muitas coisas, ok, pessoal? Gratidão, fiquem na paz e no amor de Deus interior de cada um de vocês e essa é a minha vida. Agora vocês me conhecem um pouco mais a fundo, ok? Gratidão.